brasileiros, brasileiras, todos os seres humanos do planeta Terra e todos os demais seres do universo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo onde a pessoa estiver, né? E que a paz de Deus esteja convosco. Eu sou o Papa da IDBF, da Igreja de Deus do Bem e da Felicidade, Papa Jorge Matos I. Informo a vocês que vou ministrar hoje, dia 28 de novembro de 2015, o terceiro culto ou terceira missa da Igreja de Deus do Bem e da Felicidade, IDBF. Hoje o culto terá a seguinte programação: convite, pedido de ajuda, objetivos e doutrina da IDBF, resultados obtidos com a criação da IDBF, explicação sobre o aumento de indicadores do mal, né? É uma explicação sobre esses indicadores que dá a impressão que está aumentando, e a gente quer fazer uma explicação do porquê da ação da igreja, e ao mesmo tempo às vezes tem uma impressão de que alguns indicadores parece que pioram, né? Então a gente vai fazer uma explicação sobre isso, falar sobre o contato comigo, né? Para uma repetição, que é importante sempre frisar. Vamos falar sobre as ações do mal que o ser humano não deve praticar, segundo a Igreja IDBF, e detalhamento e explicação de algumas ações do mal conforme a Bíblia. Explicação sobre as vantagens de quem pratica 100% de ações do bem e mesmo assim sofre provações. Nós vamos fazer uma explicação sobre isso. Ações que podem gerar conflitos e que não devem ser feitas, vamos falar sobre isso também. Tipos de penalidades de Deus. Falar que futuramente teremos hinos e músicas, que isso ainda nós ainda não temos ainda esses hinos e músicas, mas vamos falar mais uma vez sobre isso. Pregar um versículo da Bíblia. Pode ser que esses versículos sejam falados lá no item 5, quando a gente falar das ações do mal que o ser humano não deve praticar, não deve fazer. Né? Podemos detalhar esses capítulos lá também. Vamos falar sobre a explicação. Fazer uma explicação sobre a fé, fazer uma oração do Pai Nosso, fazer uma oração específica de ajuda e de cura para as pessoas que praticam 100% de ações do bem, oração para a redução de mortes praticada por pessoas e para a redução de roubos de ações do mal, que está precisando demais hoje, né? Sempre precisou, mas principalmente hoje. Oração sem ação não resolve, vamos falar um pouco sobre isso, né? Um exemplo. Falar sobre as bênçãos e milagres de Deus e um desafio para as pessoas, que eu vou fazer na verdade não é um novo desafio, é uma repetição para ampliar, vamos dizer assim, ampliar a prática de ações do bem, que é um dos objetivos principais da Igreja da IDBF, tá? Vamos falar sobre vamos dizer assim, as 3 palavras, ou podemos até falar uma frase, glória a Deus, né? Vamos falar sobre isso, podemos até chamar de frase, né? Essas 3 palavras, glória a Deus. Vamos falar também sobre respostas para as críticas, cuidados com promessas falsas, chamada de atenção para algumas pessoas, ou para uma ou mais pessoas. Vamos falar sobre o Natal e o Ano Novo, né? E os próximos passos e planejamento de atividades para 2015 e encerramento, tá? Eu vou falar até um pouco rápido, às vezes pode ser que eu fale um pouco rápido para não ficar ampliando muito tempo, né? Para o tempo não ficar tão longo, né? Para o culto não ficar tão longo, né? Por isso às vezes a gente fala um pouco rápido, e se houver alguma rapidez exagerada, vocês mandam um e-mail para mim, para a gente de repente dosar um pouco mais a velocidade da fala, ok? Vamos falar do primeiro item, convite e pedido de ajuda. Isso aqui não vamos falar sempre, né? Porque a igreja precisa de ajuda, não tem como, né? Para você que não tem igreja, eu vou até dar uma acertada aqui no vídeo, só um instantinho. Só um instantinho aqui, espera um pouquinho. Só abaixar um pouco aqui um item aqui que está atrapalhando um pouco. Só um instante, pessoal. É o seguinte. É porque tinha um ícone, um programa, um aplicativo que eu tenho que às vezes ele aparece na imagem do vídeo. Eu precisei acertar aqui.
Para você que não tem igreja ou não concorda com um ou mais ensinamentos, mandamentos da igreja atual, que já foi, inclusive foi detalhado isso no segundo culto, mas eu só estou repetindo aqui um resumo. Então a gente está convidando você que venha para a IDBF, que aqui você vai ser atendido, eu tenho certeza disso. Naquilo que você não discorda de lá, aqui você não vai ter como discordar, ok? Eu já até expliquei isso no segundo culto. Quem não assistiu, por gentileza, assista o primeiro e o segundo culto, você vai entender um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? Peço a todos vocês, né, aqueles que já estão na IDBF, mesmo aqueles que não estão e que gostam da doutrina da IDBF, que acha simpático, peço a todos vocês, né, que ajudem a Igreja IDBF divulgando o site www.jorgematos1.com, ícone Igreja IDBF, para todas as pessoas do planeta Terra, divulgar isso para todas as pessoas do planeta Terra, contribuindo com o dízimo mensal, contribuindo com doações, ofertas e donativos, doando bens e valores para a Igreja IDBF, na conta pessoa jurídica Igreja IDBF, no Banco do Brasil, agência 6802-0, conta corrente 7526-4. O segundo item que nós vamos falar é objetivos e doutrina da IDBF. Isso aqui nós vamos sempre relembrar, tá? Os objetivos da IDBF são conscientizar o ser humano e os demais seres para praticar o bem, orientar o ser humano e os demais seres para conseguir o maior número de momentos felizes, tomando por base a crença em Deus e no Espírito Santo. A doutrina da IDBF é fazer tudo que é bom e que seja do bem, desde que a lei não proíba. Item 3. Resultados obtidos com a criação da IDBF. Isso aqui nós vamos sempre repetir também. Repetir e falar das novos resultados, né? Inclusive, é isso aí. A ampliação da conscientização sobre a prática do bem, isso é um dos resultados. Para todas as pessoas que acessaram o site, já falado acima, e para todas, anteriormente, né? E para todas as pessoas que já conheceram a IDBF. Redução da prática do mal, recebimento de bênçãos e milagres pelas pessoas que passaram a ter fé em Deus, passaram a praticar 100% de ações do bem e ajudaram na ampliação da prática do bem através da doutrina da IDBF. Ampliação do número de pessoas que passaram a praticar 100% de ações do bem e, com isso, ampliaram os seus momentos de felicidade. Então aqui são alguns resultados que a gente está falando, né? Item 3A. Explicação sobre o aumento de indicadores do mal. Por que eu fiz questão de falar isso hoje aqui? Porque tem algumas pessoas que perguntam para a gente no dia a dia, Jorge, por que dá a impressão que mesmo com as ações de você e de outras instituições que defendem o bem, por que dá a impressão que o mal às vezes está aumentando? O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é real mesmo, às vezes acontece do mal aumentar mesmo, o indicador aumentar, isso é verdadeiro, isso é estatístico. Agora, a resposta que eu dou para vocês é o seguinte, quando a gente ensina a prática do bem, né, e tenta sempre ampliar esses ensinamentos, isso não quer dizer que a gente vai sempre reduzir a prática do mal. O fato de você ensinar a aumento da prática do bem, você está evitando um aumento maior da prática do mal. Você está ensinando a prática do bem e com isso você está evitando um aumento maior de um indicador do mal. Isso pode acontecer. Você imagina se a gente não estivesse fazendo as ações do bem e ensinando a prática, ampliasse a prática do bem. Esses indicadores do mal poderiam ser muito maior. Então, a gente ajuda até nisso, ou seja, evitar que um indicador do mal, às vezes momentaneamente ele amplia a verdade, evitar que ele seja maior. Entendeu ou não? Se não entendeu, manda um e-mail para mim que eu explico melhor. Para mim já está claro aqui, tá? Então, é isso. Então, a gente faz o quê? É ampliação da prática do bem, com os ensinamentos, com os mandamentos. Além da gente praticar com a igreja, a gente ensina essa ampliação da prática do bem, que esse é um dos objetivos principais da igreja, e também a gente evita que um indicador do mal seja maior ainda, quando ele tem um aumento superior daquilo que a gente gostaria que ele reduzisse, mas às vezes acontece de aumentar. Mas com isso a gente está fazendo o que também?
evitando que esse indicador seja maior ainda com as nossas ações. Entendeu? Se não entendeu, manda um e-mail para mim, tá? Para a gente explicar melhor, tá? Então eu já falei aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um item que nesse caso eu não misturo política com igreja, mas tem alguns casos que a gente tem que falar, ok? Por exemplo, teve um caso aí recente, um terrorista recente aí que aconteceu na França, né? Eu, através do governo mundial, que eu sou chefe de Estado e chefe de governo do governo mundial também, é uma instituição que eu criei, né, em 2007, a ideia veio para minha cabeça, essa ideia em 2001, em 2007 eu criei o projeto e em 2009 registrei em cartório esse projeto. E agora já é pessoa jurídica também registrada oficialmente no mundo inteiro, chama-se Governo Mundial, GV Mundial, resumindo, tá? Então, em 2014, em setembro, a gente usa lá o decreto para fazer as melhorias que o mundo precisa, né, batalha pelas melhorias que o mundo precisa, na parte política, social. Aí eu fiz um decreto pedindo para a ONU, a OTAN, porque a gente não tem estrutura para executar isso ainda. Então o que a gente fez? Eu pedi para a ONU e a OTAN e para os demais países que praticam o bem, para ajudar na execução de ações para reduzir as ações terroristas e outras ações criminosas no mundo inteiro. Aí alguém falou para mim assim, Jorge, mas você não fez um decreto, não sei o que tal? Eu falei, peraí, e se eu não tivesse feito? Ou seja, poderia ser muito mais grave, poderia ter acontecido na França, poderia ter acontecido em outros países com um número muito maior. Ou seja, mais uma vez explicando aqui, a gente está ajudando a reduzir essas ações do mal no mundo inteiro, na parte política e social, crimes, terror, etc., com o objetivo de eliminar, não há dúvida, né? O mal, as ações terroristas, sim. Mas, por enquanto, a gente está com isso, conseguindo ajudar a reduzir essas ações. Mesmo que momentaneamente aconteça uma ou outra ali. Agora, se imagina se a gente não tivesse feito nada. Deu para entender, não? É isso, ok? E vamos continuar batalhando, tá? E ao mesmo tempo, né? A gente pede para até pessoas da igreja, que gostam da igreja, os simpáticos, ajude também essa instituição, que nós precisamos de montar uma estrutura forte para o governo mundial, até para ajudar o Brasil, né? O governo mundial está ajudando o Brasil também, tá? Para quem não sabe, né? Quem não conhece ainda, entre no site e conheça o governo mundial, no site www.jorgematsuno.com, tá? No Brasil, eu já decretei 2 intervenções, uma porque não foi feita a reforma política, né? Porque o país precisa da reforma política, nós precisamos condições iguais para todos os candidatos a disputar a eleição, tá? É bom até falar isso momentaneamente, porque o povo está muito preocupado, né? Mas o governo mundial já deu a solução, só precisa executar. Se eu tivesse estrutura, já teria executado tudo, mas não temos estrutura ainda. Então, eu decretei intervenção no Brasil em maio do ano passado, se não me engano em maio. É só olhar lá no site, vocês vão ver. Por quê? Porque eu cansei cobrei várias vezes, precisa executar a reforma política, precisa fazer, que é criar condições iguais para todos disputar o mesmo cargo na mesma área de abrangência. Pedi também para que fosse proibido a criação de candidaturas comunistas no país, né? Porque comunismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não dá certo e nunca deu certo. Esse é um dos maiores vamos dizer assim, mal, né? Um dos maiores mal que você pode aplicar num país. É uma coisa que não tem cabimento. O comunismo não tem cabimento, é uma coisa que não tem lógica, tá? Esse é um dos motivos que está estragando o Brasil hoje. Porque o governo atual ele não fala que é comunista, mas pratica várias ações comunistas no país. Ok? Então nós precisamos, sim, não permitir candidaturas que defendem o comunismo no Brasil. Nós temos que deixar claro isso, tá? E eu tenho que falar isso aqui no culto também para ensinar as pessoas que seguem a igreja sobre esse assunto. Então, um dos motivos do decreto de 2014 foi isso, ou seja, não fez a reforma política, o decreto de intervenção, nós precisamos fazer. E aí, a partir daí, como não fizeram ainda, as coisas só agravaram, vocês podem ver, só se agravou. De maio de 2014 para cá. O outro item da reforma política, que é importante, são 4 ou 5 itens principais. Condições iguais, que eu já falei, não permitir candidatura comunista, ou que defende ações comunistas, parlamentarismo, né? Permitir candidatura independente sem partido,
mudar esse negócio de criação de partido, não dificultar a criação de partido. Você pode ter um terceiro turno, um primeiro turno, 3 turnos, e na primeiro turno você escolhe 10 partidos, pode ter 100 partidos. Você escolhe os 10 do primeiro turno que vai participar da eleição, não tem problema esse negócio de ter muito partido, tá? Então é isso aí, basicamente são esses 3 ou 4 ou 5 itens que eu falei aí, tá? Aí você vai permitir que os candidatos bons, consigam chegar no poder. Aí você muda o país, porque não basta, eu sempre falei, não basta ficar só orando e rezando. Oração, ter fé em Deus é fundamental, mas Deus ajuda quem tem ação. Você tem que agir, politicamente é isso, você tem que agir, certo? Não adianta só orar, tem que orar também, mas Deus ajuda quem ora, não é quem só fica esperando cair do céu, isso não vai cair, né? Não vai acontecer, tem que ter ação. Agora, lógico que Deus também executa algumas coisas só por ele, quando é uma coisa impossível para o homem, que o homem não pode agir, aí sim ele age. Mas a maior parte das coisas a gente tem que ter ação, aí Deus ajuda, fé em Deus, praticar 100% de ações bem, mas tem que ter ação, ok? E o segundo decreto que eu fiz foi em dezembro de 2014, porque a soma de tanta coisa errada, corrupção, um monte de coisa errada praticada pelo atual governo, pelo grupo. E aí eu falei, não tem outra. Nós não podemos continuar com um governo desse tipo, tá? Como é que você pode continuar com a presidente da República que cometeu, por exemplo, crime de responsabilidade? Nós não podemos continuar. Então o decreto foi para em cima disso. Nós temos que trocar. Tá? E não só a presidente, mas tem que fazer uma limpeza geral do que está errado no país, mas principalmente a presidente. A presidente, quando era presidente do Conselho de Administração, fez com que ocorresse, né? Aconteceu, um prejuízo de mais de 3 bi de reais na Petrobras. Como é que pode uma pessoa que foi presidente do Conselho de Administração ser candidata a presidente? Não podia nem ser candidata a presidente. É uma soma de coisa errada, absurda, que não tem como uma pessoa continuar como presidente da República. Agora o líder do governo foi preso. Quer dizer, como se pode? O líder de governo da presidente da República ser preso. Não tem cabimento um negócio desse. E não acontece nada com a presidente. Então, nós temos que, além de orar, ter fé em Deus, cobrar quem? As instituições. Eu já fiz a minha parte, vou continuar fazendo. Principalmente decretando aí, através do GV Mundial, uma intervenção. Agora, tem outras alternativas. Cobrar as instituições para que faça o quê? Faça o quê? Ou impeachment, ou faça a cassação, o TSE, impeachment é o Legislativo, o Congresso Nacional. Ou que as Forças Armadas tomem atitude também, que pode fazer. Tá? E aí, depois faz uma reforma política para valer, né? Seja através de impeachment, intervenção, cassação. Faz a reforma política e no máximo 6 meses você convoca eleições e faz umas eleições gerais com o novo sistema. Aí sim os bons vão ter chance de chegar lá. Você não vai mais permitir que os maus cheguem lá. Você vai evitar, ok? Então é só um resumo rápido aqui que é importante para as pessoas que assistem o culto, que gostam da igreja, para saber que a igreja de DBF não é alheia. Ela não fica alheia assistindo as coisas e não tomando atitude, não. A gente não mistura as coisas, mas nesse caso é preciso falar para os membros, instruir o que está acontecendo, ok? Eu não misturo, não é tudo que é pregado na igreja sem dizer exatamente na política, não. As coisas do bem, sim. A política tem que ser do bem e na igreja também tudo tem que ser do bem. Mas eu não misturo as coisas, porque tem gente que fala, está misturando igreja com... Não estou misturando. Aqui estou ensinando, explicando o momento atual, porque tem muita gente preocupada, tá? Então a gente tem que orar sim, ter fé em Deus, praticar 100% das ações do bem, ajudar a ampliação da prática de 100% das ações do bem, ajudando a igreja que está ajudando a fazer isso. E também agir em manifestações, fazer o quê? Executar todas as ações legais para que melhore a política. Não basta só orar, tem que agir também. Eu vejo muita gente aí de igreja, só rezando, isso não resolve. Porque Deus quer que a gente tenha atitude, tá? Deus quer que tenha atitude. Ele não vai resolver tudo sozinho, não. A maior parte das coisas que é nós que temos que resolver, Ele quer que nós agimos, tá? E deixa bem claro isso. Porque tem muita gente sendo aí orientada de forma errada em algumas igrejas aí. Acha que é só orar. Não é. E vejo muito aí pastores, pastores, bispo, papa não, porque papa só tem 2. Eu da igreja DBF e o papa da católica. Eu estou fazendo a minha parte, tá? Da melhor forma que posso. E
E tem muitos aí que, não, só orar, vamos orar. Não, só orar não adianta. A grande maioria deles fica se escondendo aí. Se escondendo. Falar, né, ficar gritando lá na igreja, ele é bom. Mas agir mesmo nada. Se esconde. Não vai em manifestação. Não critica. Tem que criticar as coisas erradas. Tem que criticar sim. Não tem que ter rabo preso com coisa errada nesse país. Em lugar nenhum do mundo. Tá? Tem que criticar sim. Não é porque consegue um convênio A ou B com o governo, tem que deixar de criticar a coisa errada. Não tem que deixar de criticar. Convênio é coisa de Estado. Não importa quem é o presidente que esteja lá. Você não tem que ficar bajulando o governo, presidente da república ou político ABC para conseguir convênio. Ela é obrigada a te dar um convênio, independente de você criticar ou não. Se estiver fazendo coisa errada, você tem o direito de criticar. Isso não impede nada você conseguir convênio ou outra coisa que é de lei. Ok? Tá bom? E aqui a gente até às vezes fica até um pouquinho irritado, mas é normal a gente desabafar e falar nesse tom, ok? Ok? É importante, é como se fosse um discurso aqui, mas está tudo dentro da área do bem, ok? Então eu já falei um pouco aqui sobre essa explicação de indicadores do mal, a impressão que dá, até falei do governo mundial, ok? O contato comigo, repetindo, é jorgematos1@yahoo.com.br. Vamos falar aqui agora sobre ações do mal que o ser humano não deve praticar segundo a igreja da EBF. Isso aqui nós vamos repetir sempre também. O que você não deve fazer, de acordo com a doutrina da igreja de EBF? Você não deve matar, roubar, dizer falso testemunho contra qualquer pessoa, usar o nome de Deus em vão, ofender qualquer pessoa, fazer acusações falsas contra qualquer pessoa, difamar, injuriar, caluniar, desejar o mal para qualquer pessoa, fazer o que a lei do homem proíbe, sequestrar qualquer pessoa, invejar, ser irresponsável, ser leviano, não ter seriedade, não fornecer respostas para qualquer pessoa, fazer violência contra qualquer pessoa, praticar dano contra qualquer pessoa, ser ingrato. Você não deve ser ingrato também. Não cumprir promessas sem dar justificativa e sem dar uma satisfação, porque às vezes uma promessa não é possível de cumprir. Às vezes acontece isso, por algum motivo. O que você tem que fazer? Vai lá, dá uma justificativa, dá uma satisfação. Isso é obrigação sua. Ok? Obrigação. Para vocês que estão me vivendo aí, muitos estão me vendo, que fazem essas coisas erradas, então é obrigação sua dar uma justificativa, dar uma satisfação. Você quer um mundo melhor? Então haja também nesse item também. Ok? Porque não adianta dar uma de falso aí, eu quero um mundo melhor, mas você pratica coisa errada. Então se toca, ok? Ok? Então, outra coisa que você não deve fazer o mal para qualquer pessoa. Aí é um termo genérico, que é importante, porque aí engloba muita coisa. Tudo aquilo que você acha que é mal, você não tem que fazer. Você acha não, é só olhar aqui a doutrina da igreja, ela explica para você o que é mal. Né? É só checar. Você tem dúvida se é mal ou não? Manda um e-mail que eu vou te explicar se é do mal ou se não é. Aqui já tem alguns exemplos para você seguir, ok? Porque às vezes tem coisa que alguém fala aí que é do mal, não tem nada a ver, não é do mal, tá? Então é bom você também se orientar, e aqui a gente orienta, ok? Porque tem gente por aí que acha que, por exemplo, mulher usar calça comprida é coisa do mal, não é. Então não se preocupa com isso, pode usar. O cara ter cabelo comprido é coisa do mal, não é coisa do mal. Pode ter cabelo comprido o homem também se quiser, ok? Pronto, tá? Por isso que é bom explicar, orientar. Fazer outras ações que são do mal, você não deve, e que serão definidas posteriormente pela igreja da EBF, ok? Segundo culto, eu acrescentei nas ações do mal a ingratidão, fazer o mal para qualquer pessoa, falei das penalidades de Deus, relacionando os capítulos da Bíblia que fala da ingratidão e de fazer o mal e das penalidades. Detalhei um pouco sobre difamação, injúria, não fornecer resposta, relacionando com os capítulos da Bíblia, que fala sobre os mesmos e das penalidades. Falei da solução para a pessoa não ser penalizada por Deus. No terceiro culto, eu vou detalhar um pouco mais agora sobre o item ser irresponsável, ser leviano, não ter seriedade, e sobre a inveja, e sobre também eu vou falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe, né? Pai e mãe que praticam as ações do bem. Eu acho que se um pai e uma mãe não pratica ações do bem, o filho não tem como honrar. Vai honrar como? Respeitar como? Né? Tem que deixar claro isso também. E a Bíblia da IDBF está atualizando e modernizando isso. Ok?
ser irresponsável. Vamos falar aqui, sinônimos de responsabilidade. Sinônimos: imprudência, insensatez, inconsciência, leviandade, irreflexão, negligência, descuido, frivolidade, futilidade, precipitação, inconsideração, ok? Então aqui é o sinônimo que é importante, pessoal, né? Principalmente leviandade, né? Que é um sinônimo muito forte da irresponsabilidade. A Bíblia diz em Jeremias o seguinte, no capítulo 23, versículo 32: Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor Deus. Então, qual a pena? Isso aí acho que ficou bem claro, né? Se vocês não... Acho que o próprio capítulo aí, o próprio versículo, ele já está bem claro, né? Se não tiver alguma dúvida, vocês enviam um e-mail que eu explicarei. A penalidade de Deus para isso, né? Em Jeremias 21, 14, ele diz o seguinte, né? A penalidade para quem é irresponsável, leviano: eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai castigar quem é leviano. Então procure corrigir esse problema da leviandade, o ser irresponsável, porque Deus castiga. Mais para frente eu vou falar de uma pena de Deus que vocês vão... Uma coisa nova que aconteceu recentemente, que vocês vão ver que Deus castiga mesmo. Ok? E nós estamos aqui para melhorar o mundo, na parte prática do bem. Ok? Não ter seriedade. Vamos falar agora sobre não ter seriedade. Qual o sinônimo vamos falar primeiro do sinônimo de seriedade, aí vocês fazem o inverso, vocês vão entender. O não ter seriedade é o inverso de seriedade. Mas vamos falar do sinônimo de seriedade para vocês saberem tudo que é, né, referente ao assunto. Seriedade: decência, decoro, dignidade, gravidade, honestidade. Um dos sinônimos mais fortes, né, de seriedade é honestidade, que nós vamos frisar bem aqui. Honradez, integridade, probidade, pudicícia, retidão, respeitabilidade e sisudez. Tá? Então a Bíblia diz muita coisa a respeito da honestidade, desonestidade. Aqui entre colchetes, aqui abaixo nós vamos falar um pouco aqui sobre a respeito, o que a Bíblia diz a respeito, tá? Então Deus requer e merece honestidade. A Bíblia diz em Salmos 51, versículo 6, capítulo 51, versículo 6, ele diz o seguinte: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Tá? Então ele fala aqui o quê? Você tem que a verdade tem que estar no seu íntimo. Isso é obrigação sua, ok? De todas as pessoas. A desonestidade causa dor e dura tanto quanto a ferida física. A Bíblia diz em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 18, o seguinte: malho e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Tá? Isso aqui é uma crítica contra quem levanta falso testemunho contra o seu próximo. O Senhor não aprova desonestidade em transações de negócio. Né? Nesse caso, a Bíblia diz em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 23, o seguinte: pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor Deus, e balanças enganosas não são boas. Tá? Aqui está bem claro, né? São alguns exemplos que vocês vão entendendo aqui melhor sobre a desonestidade. Seja honesto e aberto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: porque a nossa exportação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Tá? 2 Coríntios 8, 21, diz o seguinte: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor Deus, mas também diante dos homens. Deu para entender? Não? Se não entendeu, eu mando um e-mail. Honestidade é parte de 2 mandamentos. A Bíblia diz em Êxodo 20, de 15 a 16, né? Diz o seguinte, versículo 15 e 16: não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que é uma Bíblia DBF também coloca na sua Bíblia, tá? É colocado isso também na Bíblia DBF. Os líderes apreciam aqueles que dizem a verdade. A Bíblia diz em Provérbios 16, 13: lábios justos são o prazer dos reis, e eles amam aquele que fala coisas retas. Ok? É interessante, é bem claro esse versículo, né?
A verdade é mais valiosa que os elogios. A Bíblia diz em Provérbios 28, 23, versículo 23, o que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua, ou com a língua, né? Tá? Os filhos de pais honestos são bem-aventurados. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 7, o seguinte: o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Tá? Mais uma coisa importantíssima aqui para vocês que ainda é desonesto, que precisa passar a praticar a honestidade. Diga sempre a verdade. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 13 a 14, pela transgressão dos lábios se enlaça o mal, mas o justo escapa da angústia. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, né? E das obras das suas mãos se lhe retribui. As riquezas que foram ganhas desonestamente não duram. Esses aí que ficam praticando corrupção, que é um momento de muita gravidade no país, que aí nesse caso também é importante falar, né? Tá pensando que a riqueza de forma desonesta não dura, não adianta, é uma coisa que não dura, não adianta fazer isso. Além das penalidades duras que podem sofrer do homem e de Deus, das leis do homem e de Deus, né? A Bíblia diz em Provérbios 21:6, ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que os buscam a morte. Olha só a penalidade de Deus aqui, ok? Vocês aí que ficam corrupção, tá aqui, ó. Aqueles que os buscam a morte, tá? Siga os caminhos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 1, a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Falando agora, penalidade de Deus contra os desonestos. Acima já tem algumas penalidades, né? Que eu acabei de falar agora. Em 2 Timóteo, capítulo 3, diz, estes não irão avante, os desonestos, os homens e mulheres maus e enganadores irão de mal a pior. Então, fique ciente disso, das penalidades aí que Deus vai aplicar em você se você não parar de ser desonesto, tá? Inveja. Vamos falar da inveja um pouquinho, que é importante também falar sobre isso. Significado. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É ódio pelo sucesso do outro. A pessoa cobiçosa que quer possuir os bens do vizinho. Essa parte da cobiça, pessoal, tem que deixar claro. Também nós vamos melhorar isso nos próximos cultos. Nós vamos falar um pouco mais. Hoje eu não vou falar muito da cobiça. É só uma... que dá a impressão que a cobiça é uma coisa ruim. Não é. Na Bíblia do DBF, a cobiça não é coisa ruim. Você pode ter vontade, por exemplo, de ter um carro novo que o outro comprou. Qual o problema? Você ter a vontade de comprar, nesse sentido, a cobiça não é coisa ruim. Tá? Se amanhã, nas avaliações que eu fizer, e a igreja da DBF fizer, achar alguma coisa ruim da palavra cobiça, aí nós vamos falar aqui. Tá? Então a cobiça não é você desejar uma coisa que é boa, que é do bem, e querer ter, né? Não é, isso não é ódio. O que você não pode é ter inveja. Inveja é ódio do sucesso alheio, né? Isso não. Mas a cobiça, você cobiçar, ter uma coisa boa, comprar, batalhar para ter, não tem nada demais, né? Você pode até falar, ai, que vontade de ter essa coisa boa, essa coisa que eu gostaria de ter, e batalhar por isso, qual é o problema? Isso não é, você não está tendo ódio disso, você está desejando uma coisa que é boa. Então, aqui a gente não tem esse negócio de hipocrisia, ok? Aqui é sem hipocrisia, tá? Então aqui até fala, ó, a pessoa cobiçosa quer possuir os bens do vizinho batalhando, lutando, enquanto que a pessoa invejosa lamenta esses bens, você tem ódio do sucesso. Isso não pode. A Bíblia diz em São Tiago 3, versículo 14 a 18, Santiago capítulo 3, versículo 14 a 18, o seguinte, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem de Deus, né, quando fala que do alto é de Deus, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia. Aqui, ó, até a Bíblia fala da hipocrisia. Você não tem que ser hipócrita, ok? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz, tá? Então, penalidade de Deus contra os invejosos. Tem penalidade também. Procure orar. Primeiro, para você sair dela, vamos falar sobre como fazer para sair dela. Procure orar a Deus, pedir a Deus para que você não tenha inveja de nada e de ninguém. Isso é importante, porque você não vê a pessoa falar isso, né? Ué, tem que falar. Você tem que procurar resolver o assunto. Muitas igrejas por aí você não vê falar isso. Tem que falar. Tem que orar a Deus, tem que pedir a Deus para que você não tenha inveja de nada e de ninguém, porque isso é uma coisa do mal. A Bíblia tradicional considera a inveja pecado, ação do mal. A IDBF também considera a inveja uma ação que não é do bem, uma ação do mal. E como ação do mal, Deus penaliza quem tem inveja. Ficou bem claro sobre isso? Tá? Vamos falar sobre honrar o pai e a mãe. Então, em Êxodo 10, 20, né, versículo 12, diz o seguinte: honrar, né, significa tratar bem. Esse é um dos sinônimos de honrar, tratar bem a teu pai e a tua mãe. Aí eu vou acrescentar aqui um item importante na Bíblia DBF, vai ser acrescentado a isso. Honrar teu pai e tua mãe, que pratica 100% de ações do bem, para que se prolongue, isso é uma obrigação, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá, ok? Porque também honrar um pai e uma mãe que pratica ações do mal, eu acho que o filho não tem essa obrigação. Porque tem muitos pais e mães aí que praticam coisas do mal. O filho não tem que honrar isso. Então a gente tem que atualizar, por isso que a Bíblia da IDBF vai ser uma Bíblia bem atualizada, tá? Para não ter interpretações erradas, né? Porque dá a impressão na Bíblia tradicional que independe de que tipo de pai é e mãe. Acho que tem que ficar claro isso, ok? O Papa Jorge Matos I, que sou eu, pede a todos os seres humanos que não pratiquem as ações do mal indicadas acima e que peçam ajuda e proteção de Deus em todos os atos de suas vidas. Deus, além de ajudar e proteger as pessoas do bem, também faz milagres, tá? Então é isso aí, ok? Item 5A. Explicação sobre as vantagens, principais vantagens de quem pratica 100% de ações do bem e mesmo assim sofre provações. Então tem gente que tem perguntado para mim: Jorge, mas poxa, eu pratico 100% de ações do bem e estou sofrendo provações. Eu nunca disse que quem pratica 100%, a Bíblia também da DBF nunca disse isso, que quem pratica 100% das ações do bem fica livre de provações. Não quer dizer que você vai ficar 100% livre, né? Aqui eu vou explicar o porquê disso. Quem pratica 100% de ações do bem sempre vai ter menos provações, isso podemos afirmar. Menos provações, sempre vai ter mais momentos felizes do que aquele que não pratica. Isso é uma frase que foi criada, um mandamento que foi criado e que está na Bíblia da IDBF, ok? Duas das maiores vantagens, resultados de quem pratica 100% das ações do bem, são essas duas aí que eu falei. Ou seja, sempre vai ter menos provações do que o outro que não pratica e sempre vai ter mais momentos felizes do que aquele que não pratica as ações do bem. Você pode ter certeza disso, tá? Eu, por exemplo, sou testemunha disso, ok? Então aquilo que é fato não tem como contestar, né? E isso tem que estar na Bíblia. Na Bíblia DBF já consta isso. Tá? Provações para aquele que pratica 100% das ações do bem é para testar. E mais um motivo aí você fala, mas mesmo assim, então qual é o motivo da provação para que mesmo que tenha menos provações, mas qual é o motivo? Vamos dizer assim, um dos motivos, talvez não principal, é para testar a fé e também para mostrar, né, dois dos motivos podemos dizer, é para mostrar que Deus está no controle. Cada pessoa acha que ele é sozinho, ele está 100% no controle. Não. Mesmo você praticando 100% de ações do bem, Deus pode fazer algumas provações para ter um controle sobre você, para mostrar que ele está no controle. E também para testar a sua fé. Tá? Porque senão a pessoa pode começar a fugir disso, né? Da fé, só porque acha que só praticar 100% das ações do bem. Então é isso aí. Tá? Uma espécie de uma provação para testar a sua fé e para mostrar que Deus está no controle. Ok? Acho que dá para entender bem isso, né? Não dando para entender, manda um e-mail. Tá? Ações que podem gerar conflitos que você não deve fazer. Tá? Você aí que fala uma coisa que tem a ver com a pessoa B,
fala da pessoa B para a pessoa A, e quando chega numa reunião na frente de outras pessoas, só porque a pessoa B está presente, você muda, né? Muda, fala outra coisa. Evite fazer isso, tá? Para não gerar conflitos desnecessários, tá? Recentemente eu participei de uma reunião, eu não vou detalhar onde nem quando, não há necessidade. Uma pessoa tinha feito uma crítica para mim de alguns assuntos contra uma pessoa B que ia estar nessa reunião, responsável por essas ações. Aí chegou lá, mudou totalmente. Ou seja, você gera conflito com isso, você não pode fazer isso. A não ser que você justifique para aquela pessoa que você falou, Jorge, eu mudei de ideia, numa boa, eu não sei o quê. Tudo bem, pode mudar de ideia, isso pode acontecer. Mas não pode fazer isso como se fosse um costume do mal, porque isso é um costume do mal. Mudou para quê? Para você é uma coisa, uma pessoa que tem duas palavras, isso não pode, ok? Então, por favor, melhore, você que está fazendo isso, melhore esse item, tá? Ok? Para evitar gerar conflitos desnecessários, tá? E eu falei na frente de todo mundo, eu tive que chamar a atenção da pessoa. Tive que chamar a atenção da pessoa e eu não vou passar em branco um negócio desse, né? A gente não tem que deixar isso passar em branco, tá? E aí não há dúvida, foi um conflito respeitoso? Foi, e daí? Não tem problema. Gera conflito sim, mas não foi de forma respeitosa. Tá? Tive que chamar a atenção. E você que pratica isso, evita isso, para não ser chamado de atenção na frente dos outros. Porque se você continuar, você vai continuar sendo chamado a atenção. Tá? 5C. Tipos e penalidades de Deus. Uma das penalidades que Deus pode aplicar, muita gente não sabe disso, mas fique sabendo. É a morte. Tá? Agora há pouco eu li um capítulo da Bíblia que fala sobre isso. Recentemente fiquei sabendo de um caso de uma pessoa do mal. Tá? Inclusive, essa pessoa costumava praticar mal para várias pessoas. Várias pessoas. Tá? E aí muita gente até reclamava, Jorge, essa pessoa pratica não sei o que, faz isso. Né, tinha gente que até falava, dá vontade de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não faça nada. Ore a Deus, peça para Deus fazer as devidas penas, né, que Deus vai fazer. E o que aconteceu? A pessoa poderia estar... Ela não tinha problema de saúde, essa pessoa, mas praticava o mal contra outras pessoas. E eu falei, enquanto a lei do homem não praticar as penas, porque às vezes demora, Deus também pode fazer a penalização dele. Ou seja, antes até da lei do homem executar as penas contra essa pessoa, Deus fez a dele. Tá? Porque tem gente que fala, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, nem sempre tarda. A justiça de Deus ela vem na hora certa. Eu vou aqui... porque tem muita gente que fala isso, né? Justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, não tarda. Ela vem na hora certa. Quem pode tardar, que infelizmente tarda muito nesse país, que precisa mudar também, é a justiça do homem. Isso é uma vergonha nesse país brasileiro que precisa mudar. Tá? Recentemente chamei a atenção, cobrei do ministro do STF em plena televisão. Falei, me desculpa, vocês estão demorando muito. A maior parte das ações da justiça é demorada, age lento. Tá? E cobrei em pleno programa de TV do Canal 9, da Mariana Godoy. Tá? Porque a gente tem que cobrar. Né? Então aqui, em relação a essa pessoa que eu estava falando, da penalidade de Deus, Deus penalizou ela. E ela não era ela podia viver muito mais anos. Uma pessoa que não tinha doença, estava saudável, e penalizou com a morte. Foi Deus que tirou, ninguém fez. Não usou ninguém para fazer, foi o próprio Deus que tirou a vida da pessoa. Ok? Então é isso. A vida podia ser mais longa, a pessoa tinha boa saúde, mas não foi. Então, em Provérbios 20, versículo 22, diz o seguinte: não digas, vingar-me-ei do mal. Lógico que através da lei do homem você pode acionar, né? Essa vingança que ele fala aqui, vingança de forma justiça com a própria mão. O que esse provérbio está dizendo é: vingar-me-ei do mal, justiça com a própria mão. Você não deve fazer justiça com as próprias mãos, tá? É isso que quer dizer aqui. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele vai fazer a execução da pena no momento certo, ok? Agora o item 6. Sobre o negócio dos hinos e música, pessoal, ainda não foi possível, não deu tempo para fazer, tá? Porque é trabalhoso, tem que fazer a composição. Eu também sou compositor, desde 7 anos de idade, eu sou músico formado em escola de música, desde 7 anos, sou compositor, mas lógico que eu poderei receber também composições de outras pessoas, de outros compositores. E isso é demorado, tá?
porque tem que compor, né? A letra, a melodia, ok? Então, futuramente, sim, teremos hinos e músicas da IDBF para colocar nos cultos aqui, tá? Item 7. Pregar um versículo da Bíblia da IDBF. No item 5 acima, eu já fiz a pregação de vários capítulos da Bíblia, né? Eu acho que para esse culto de hoje, para não prolongar muito, já está muito bom. Eu vou fazer um resumo aqui do que eu falei nos primeiro, segundo e agora no terceiro culto. No primeiro foi falado o quê? Sobre o mal, o que a pessoa fala sobre o mal, o bem e a paz. Ou seja, no Salmo, eu falei do Salmo 34, versículo 14, que fala sobre o mal, o bem e a paz. No segundo culto, falei da ingratidão, difamação, injúria, fazer o mal, não fornecer resposta, conforme a Bíblia. No terceiro culto, eu já falei lá em cima, agora há pouco, né, do ser irresponsável, não ter seriedade, inveja, honrar pai e mãe, ok? Eu vou falar aqui mais um item, que é o 7A, explicação sobre a fé. Tende bom ânimo, a tua fé te salvou. Isso está na Bíblia. Fé em si e fé em Deus. O impossível Deus resolve. Então, sobre esse negócio da fé, o que eu quero explicar aqui? A maior parte das coisas, você tem que ter fé em Deus na dúvida, orar, fazer as orações, e ela pode salvar em várias situações. Isso é verdade, né? Com a ajuda de Deus na dúvida. Mas tem aquela parte que é impossível, que você fala assim, mas o impossível como é que faz? Eu vou ter que agir? Não. Tem a parte impossível que Deus vai resolver por conta dele. Né? Por conta dele. Até em penalização ele resolve por conta dele. Não precisa ninguém agir. Tá? Então fica só uma explicação a mais sobre esse negócio do impossível, né? Que Deus resolve. Tá ok? Fazer uma oração do Pai Nosso. O item 8, vamos falar aqui agora o Pai Nosso, que isso nós vamos fazer sempre. A oração do Pai Nosso vai ser sempre, todo culto. Tá? Oração. Deus que está no seu reino, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no seu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, através do nosso trabalho. Tá? Para aqueles que não gostam de trabalhar aí, é através do trabalho. Perdoa-nos em tudo aquilo que nós fizemos e que tem desagradado a ti. Não nos induzas a praticar o mal, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O item 9. Fazer uma oração específica de ajuda e de cura para as pessoas que praticam 100% de ações do bem. Isso nós vamos fazer sempre, porque orações a gente precisa todos os dias. As pessoas que, principalmente que estão doentes, né? Então, Deus, peço a Ti que seja feita a cura de todas as pessoas que praticam 100% de ações do bem e que estão enfermas. Peço também a Ti, ó Deus, que ajude todas as pessoas que praticam 100% de ações do bem na execução de suas atividades do dia a dia. Peço ainda a Ti, ó Deus, que abençoe todas as pessoas que praticam 100% de ações do bem. Nesse terceiro culto, eu quero falar também, você aí que está desanimado e acha que está perdendo a fé em Deus, porque a solução do seu problema está demorando para acontecer, não desanime. Continue praticando 100% de ações do bem e orando a Deus, porque Deus pode estar testando a sua fé. Por isso que está demorando um pouquinho. Depois de testar a sua fé e achando Ele que você é merecedor, Deus vai resolver o seu problema. Ok? É importante passar essa palavra para você aí, uma palavra de ânimo. Oração para a redução de mortes praticada por pessoas e para a redução de roubos. Isso aqui é uma oração que eu nunca vi em igreja nenhuma. Eu acho que isso é extremamente importante. Tá? Peço a Ti, ó Deus, para que seja reduzido a zero. A gente vai sempre, infelizmente, o mal poderá ocorrer e a gente tem que sempre tentar zerar. Infelizmente, a realidade é essa, e por isso que Deus nos dá esse poder de ação, de fazer esta oração, para que Ele haja nesse ponto. Ó Deus, para que seja reduzido a zero, né, peço a Ti, ó Deus, o número de mortes praticadas por criminosos, e para que seja reduzido a zero o número de roubos, e para que o número de ações do mal indicadas acima seja reduzido a zero. Tá? Então, aqui não há dúvida que a gente pede proteção também para as pessoas que praticam ações do bem, 100% de ações do bem, que sejam protegidas em relação a estas mortes praticadas por criminosos, em relação aos roubos, e também em relação às ações do mal que possa vir em cima dessas pessoas do bem. Ok?
Então a gente pede proteção também para essas pessoas. Eu vou falar agora no item 9A, a oração sem ação não resolve, tá? Então vou dar um exemplo aqui, é um mandamento da igreja de DBF, né? Que fará parte da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, da IDBF: de nada adianta fazer orações e ter fé em Deus se a pessoa não executar as ações que é obrigação da pessoa. Exemplo prático do mandamento acima: para substituir um governante que não deve continuar no cargo, não basta apenas o povo ter fé em Deus e fazer orações pedindo para que a substituição ocorra. Para que a substituição ocorra, é necessário ter fé em Deus, fazer orações, executar todas as ações necessárias para que a substituição ocorra, pressionar os órgãos legais para que a substituição ocorra, através de pedido, através de manifestações, através de outros meios legais. Existem casos onde os órgãos legais não cumprem com a sua obrigação. E nesses casos, o próprio povo deve criar os meios para que a substituição ocorra. Tá? Não vai pensar que Deus vai fazer tudo sozinho sem a sua ação. Deus ajuda. A coisa impossível, sim, Ele faz. Mas aquilo que é de sua obrigação é você que tem que fazer. Não basta só orar. É muito cômodo isso, né? Tá? Isso é fato. Tá? Ok? Sempre foi assim na história. Tá? Ok? Agora, item 10. Bênçãos e milagres de Deus e desafio. Falei no segundo culto. No segundo culto, sobre as bênçãos e milagres de Deus. Algumas bênçãos, alguns milagres, né? Sobre a queda que eu sofri, bênção para um membro da família, sobre o negócio, bênção da cura de uma doença. Foi falado no primeiro e segundo culto sobre algumas bênçãos e milagres, né? E agora no segundo, nós vamos falar aqui sobre novas bênçãos e milagres, né? Depois eu vou checar aqui se é uma ou duas, mas nós vamos falar, tá? Uma ou duas bênçãos, ou até milagre. Terceiro culto, bênção, milagre recebido. Uma determinada pessoa, é importante, isso é um dado, uma bênção, pode até ser considerado um milagre que uma pessoa recebeu. Uma determinada pessoa chegou para mim no início de novembro de 2015 e me disse: fui roubada e levaram minha bolsa com tudo dentro, dinheiro, celular e documentos. Aí fez um pedido para mim: gostaria que o ladrão devolvesse pelo menos meus documentos e meu celular, porque o dinheiro era pouquinho, não faço questão do dinheiro. Aí eu falei para essa pessoa: vou orar a Deus para que Deus faça o ladrão devolver a sua bolsa com os celulares e os documentos. É muito gratificante quando você consegue uma bênção desse tipo, muito gratificante. Aí eu fiz a oração, né, uma oração para a pessoa. Passar 2 dias depois da oração, ela recebeu a bolsa de volta com o celular e com os documentos. É muito gratificante, né, pessoal? Para quem está assistindo aí, é muito gratificante você receber essas bênçãos. Ou seja, Deus usou terceiro, que sou eu, para fazer essa oração, para que a pessoa fosse abençoada. É muito gratificante, ok? Bênçãos e milagres e o desafio. Já falei o seguinte agora abaixo, né, no segundo culto, e vou repetir, né? Se você tiver fé em Deus, praticar as ações do bem e ajudar na ampliação da prática do bem, através de uma igreja, através do dízimo, doações e em outras formas de ajuda, Deus ajudará você com a ampliação de bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida dos membros de sua família, e também ocorrerá milagres sobre você. Comigo aconteceu isso. Pessoal, tem uma pessoa aqui em cima do apartamento que está tentando atrapalhar o culto, mas Deus vai penalizar ela. Não sei se vocês estão escutando, depois vamos checar. Se vocês